Boa tarde a todos. É muito bom estar mais uma vez aqui no Templo Espírita Tupiara, um lugar muito caro ao meu coração e que será sempre, fará parte sempre de mim. E o melhor ainda é poder compartilhar estudo, que além das palavras, a minha intenção é trazer as ideias, porque são as ideias que preenchem os nossos corações e que nos fortalecem para a caminhada. Então hoje, para começar, eu queria trazer uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No capítulo 7, bem-aventurados os que têm o coração puro. O subitem é o 20, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Essa mensagem, ela é dada por Curadars. Curadars foi um santo da Igreja Católica que viveu lá no final do século XVIII, início do século XIX. E ele fazia muitas curas e ficou muito conhecido por isso, acabou sendo canonizado. E nesse conhecimento tinha uma assembleia de irmãos encarnados numa reunião que solicitava curas para as pessoas. E nesse dia, a cura era para uma jovem com uma deficiência visual. E Curadars, na espiritualidade, em espírito, atende o chamado daquela assembleia com muita humildade, já informando ali para as pessoas que ele não fazia nada sem a permissão do Pai. Que todos voltassem os seus pensamentos ao Pai. E ele inclusive traz uma orientação de uma prece, que ele diz assim, a oração está entre aspas, palavras dele: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criastes. Fecha aspas, fechou a oração, mas ele continua. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que pedistes timidamente, como recompensa da vossa abnegação. E aí faz a gente pensar muito. Curadars veio falar da prece, da oração, da reza. Eu não vou entrar em conceitos de palavras, como falei, porque o importante é a ideia. E Curadars já nos convoca ao exercício de elevar os nossos corações, os nossos pensamentos ao Pai, para pedir, para curar a alma. Alma, espírito encarnado, a mesma coisa. E que se nessa oração simples que tivesse pedindo, saindo do coração, porque a prece é isso, vem do coração com sinceridade, com louvor, com fervor, ela vai ser ouvida pelo Pai. E quem sabe conseguirá a cura do corpo. Isso já nos faz pensar muito, porque nós estamos aqui no mundo. E no mundo nós temos todas essas demandas de trabalho, de casa, de pagar boleto, de estudar, de cuidar dos filhos, dos netos, enfim, são muitas demandas que não deixa tempo para a gente poder parar
para refletir o além tudo que estamos vivendo hoje. E Cura Das, ele vem falando da primeira condição dessa oração, quando ele começa, meu Pai, para a gente repetir dessa forma. Então, quando ele fala meu Pai, Deus, nosso Pai, como Jesus nos ensinou, porque é o Pai nosso. Tá, que é Deus? Dificuldade da gente poder realmente trazer, inclusive, a ideia, porque é de uma grandiosidade diante da nossa pequenez, mas que somos seus filhos amados. Sim, somos filhos do divino, temos o DNA divino, todos têm. Agora, será que nós temos tempo para parar e refletir junto ao Pai? Porque no nosso dia a dia aqui, as demandas são enormes, como eu falei. Agora, e o nosso Pai? Peraí, Deus está em todos os lugares, Deus está em mim, Ele está sabendo de tudo que eu estou passando, das dores, Ele não é o Pai de amor? Ele não é grande? Os espíritos, na obra de Allan Kardec, tudo que eu vou estar falando aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive deixa o convite do capítulo 27 dessa obra, principalmente lá no final, que fala da maneira de orar e aventura da prece, que vale muito ler. E também estou falando do Livro dos Espíritos, e vou falar da terceira parte, que são das leis morais. Então, tudo que a doutrina espírita traz, através dos espíritos, nada é novo. Tudo já foi falado antes de Jesus, por profetas, estudiosos. Jesus trouxe, e hoje nós temos o Consolador prometido, como está lá no Evangelho de João, no Novo Testamento. Então, os espíritos nos dizem que nós realmente não vamos conseguir entender Deus. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, muito conhecida, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá. Mas os Espíritos nos disseram que nós poderíamos sentir. Nós poderíamos sentir. E precisamos lembrar muito disso, porque todos podemos sentir. Mas como sentir? Como parar? É tanta coisa. Sim, é o exercício da vontade. É acionar a vontade de buscar como sentir. E os espíritos nos dão essas orientações, quando dizem, como Jesus também nos falou, que devemos fazer o recolhimento, buscar o lugar de silêncio, fechar os olhos, porque aí a gente apaga tudo de material à nossa volta, para aí sim poder nos conectarmos ao Pai. Porque é fechando os olhos, no lugar silencioso, só nós, nesse recolhimento, que a gente vai começar a sentir que nós somos muito mais do que tudo que a gente está vendo. Eu sou mais do que esse corpo, porque eu não sou esse corpo. Eu não sou filha desse mundo. Eu sou filha do meu pai, da minha mãe, Ana Lúcia, o Paulo Murci, mas eu sou filha de Deus como meus pais. Porque para eu nascer aqui, eu precisei deles, dos meus pais. Eu vi o palestrante esses dias falando, Jorge Elahá, eu achei tão bonitinho. Ele falou assim, que para a gente chegar aqui, a gente vem através de uma nave. Uma nave que só dá a gente, só dá um, às vezes dá duas, dá três, fica muito apertadinho, mas essa nave daí todo mundo vem, que é o útero. Então nós chegamos aqui, nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem aqui.
E o que viemos fazer aqui então, já que é passagem, dá para eu passar correndo? Às vezes a gente quer, principalmente no mundo atual, a gente está achando que quanto mais velocidade, mais eu chego do outro lado. Sobrevivi, Senhor, Deus, Pai, sobrevivi. Mas não é sobre sobrevivência, é sobre viver. E é sobre buscar o aperfeiçoamento moral. Jesus, quando esteve aqui, o que ele fez? Ele viveu o amor. Porque a moral do Cristo é a moral cristã, é a moral de Deus. Porque o Cristo veio refletir esse amor do Pai, o amor mais puro que esteve aqui. Jesus, Espírito Crístico, governador do planeta Terra, veio até nós, encarnou para ensinar o amor. Não concorreu nada desse mundo, não falou nada do que tínhamos que fazer assim, para administrar esse mundo. Pelo contrário, o trabalho todo dele foi de mostrar a nossa filiação divina. E nessa filiação divina, a gente deve ter contato e buscar o conhecimento dessa lei que rege o universo, que é a lei do amor. E que os Espíritos trouxeram para nós no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde ele fala das 10 leis divinas. Lei de progresso, lei da sociedade, de destruição, igualdade, liberdade, enfim. A 10ª, que é a que eu quero trazer, é a lei de justiça, amor e caridade. É uma só, não são 3. Justiça, amor e caridade, é uma só, é a 10ª. E essa 10ª é a mais importante de todas, porque é a expressão viva do Pai. Então, quando a gente fala de justiça, amor e caridade, a gente já tem até uma dificuldade de colocar isso numa lei só, a gente quer botar 3. Por quê? Porque o nosso olhar aqui encarnado é justiça. É uma assembleia, um lugar físico, aonde vamos buscar os nossos direitos, com profissionais do direito, para poder buscar os nossos direitos. Quando a gente fala de amor, a gente, são as pessoas queridas, as pessoas que eu amo, né? Minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meus filhos, enfim, as pessoas que eu amo. E quando eu falo de caridade, está nas religiões, também está em trabalhos que comunidades fazem para as pessoas carentes, independente de religião. Enfim, eu preciso me deslocar para entender justiça, para entender caridade e lembrar que eu tenho amores. O Pai é tudo junto. É justiça, amor e caridade aonde a gente está. E é importante aonde eu estou. Então, para eu entender a minha filiação divina, eu preciso entender que não estou aqui por acaso, que é para o meu aperfeiçoamento moral, que é para a minha evolução moral. Haroldo Dutra, no livro Despertar, ele nos traz uma frase que eu gostei bastante, até dá um impacto assim na gente. Ele diz: estar encarnado é viver é experimentar a extrema fragilidade. Estar aqui encarnado, onde nós estamos, é viver a suprema fragilidade. E por quê? Porque ele fala assim: nascemos, a gente já sabe a primeira coisa, que esse corpo vai morrer um dia. Fato, chegamos e vamos partir, estamos de passagem. Segunda coisa, a doença, ela vai existir. Em algum momento, em algum grau, em alguns mais, em outros menos. Envelhecer, a terceira. Sim, vamos envelhecer. A gente já pode dizer que já começa envelhecendo, né? Porque o nosso corpo tem prazo de validade aqui, cada um tem o seu. Tem a lei de causa e efeito. Todos estamos aqui diante da lei de causa e efeito. Então, tudo que fazemos tem as suas consequências e a gente sabe disso. E tem
o nosso passado aí, que a gente não tem a memória agora encarnado. Graças a Deus. Porque imagina diante dos meus amores, eu saber que eu prejudiquei, eu matei, ou então me mataram, eu prejudiquei. Eu tenho que conviver com isso. Não, o Pai, no seu soberana justiça, amor e caridade, filha, vai lá nessa nave espacial útero-mãe e começa do zero. Mas olha, eu vou te instrumentalizar primeiro. Porque nós somos preparados antes de reencarnar. Sim, todos nós somos. Eu gosto às vezes de fazer uma analogia que é para a gente poder fixar, né, a ideia. Quando a gente vai mandar os nossos filhos para o colégio, o que a gente faz? Compra material, uniforme, tudo, prepara ele, tem até um momento de adaptação para ele poder ir para o colégio. O Pai também faz assim com a gente antes da gente reencarnar. Somos instrumentalizados, não lembramos, mas temos as nossas disposições, o nosso jeito, as coisas que estão acontecendo, que vai nos apontando, a intuição, se a gente não jogar na conta da sorte, do acaso. E cada um tem uma caminhada, porque é isso, cada um está na sua jornada. O Pai não quer que ninguém compita com ninguém. Não, é cada um fazendo a sua caminhada, mas dando as mãos, porque a solidariedade é extremamente importante. E vivendo assim, voltando a Curadas, que nos fala para voltarmos para o Pai, e lembrar da existência dele, que ele está nos instrumentalizando. Será que nós fazemos isso? Fazemos isso regularmente? Fazemos isso de forma sentida? Ou a gente já diz assim, Pai sabe de tudo? Vamos fazer uma outra comparação bem simples também, para a gente segurar essa ideia. Nós que somos pais, mães, avós, tios, não sei, conforme, seja como for, que orientamos crianças e depois eles crescem na vida adulta, vão levar a vida deles. O que a gente como pai, como responsável, o que a gente mais quer desses jovens adultos? Jovens adultos para sempre, né? Vão estar com 60 anos sendo jovens adultos nossos, se não se é bebê, mas enfim. O que a gente quer deles? Que lembrem da gente como pai, como mãe, que lembre do que a gente falou, porque às vezes a gente está vendo o filho da gente tomando um caminho e você fica, meu Deus, e você tem que chegar ali com jeito para falar, para poder não se melindrar, não virar as costas, e a gente está olhando, e ele não está querendo nem olhar, e você, ai meu Deus, olha para mim, vou tomar um café, vou chamar para a gente sair, vou chamar para a gente viajar. É o que a gente mais quer. E se eles chegam para conversar, a gente fica, ai, graças a Deus. E a gente fala com carinho, com amor, e quando saia, aí a gente realmente lembra de Deus, né? A gente fala, Senhor, ajuda ele, ajuda muito. A gente até lembra de Deus nesse momento. Ajuda para que ele possa levar o que eu falei com ele. Mas e eu? Eu sou a pessoa mais importante para mim mesma. Porque se eu estiver bem, os nossos filhos vão sentir também, e a gente vai estar até muito fortalecido para poder ajudar eles. Mas e eu conversar com o Pai? O Pai vai ficar tão feliz e mais do que a gente fica com os nossos filhos. Porque nós somos imperfeitos, às vezes a gente quer dar uma sacudida, né? Eu brinco que a gente quer tacar na parede, tá, para ver se abre a cabeça, entra alguma coisa ali, né? Mas o Pai não, o Pai é por amor. E aí nós temos as experiências aqui que são necessárias, a extrema fragilidade, a doença, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento. O que é o corpo? O corpo é a alma refletida. No livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, logo no início, André Luiz nos fala assim, da jornada do espírito imortal. Fomos criados simples e ignorantes,
Tivemos um início, mas não temos fim. Difícil entender, né? Também acho. Mas enfim, é o infinito para frente. É imortal. O espírito. Mas e a nossa jornada? Ele nos fala assim: uma existência é um ato. Então eu aqui, Ana Cláudia, numa existência é um ato. Olha como é que diminui a proporção, a dimensão de tudo que a gente vive. E ele continua: um corpo, uma veste. E o que é uma veste senão uma roupa? Essa roupa aqui que se desgasta, que vai ficando fininha, poída, rasga o corpo. Um século, um dia. Olha isso, um século, 100 anos. É um dia na vida do espírito imortal, não é a gente encarnado. Então, 100 dias no plano espiritual, um dia. 21 dias só que nós temos aqui, no planeta Terra. Planeta de provas e expiações. Que se a gente for parar para pensar, já tivemos em outros. Nos primários, selvagens, onde era muito pior. Era muito pior. Agora devemos lembrar também que tem planetas à frente, superiores, aguardando a gente, as muitas moradas da casa do Pai, como Jesus nos falou. Mas a gente precisa estar habilitado para lá. E é aqui que vai nos habilitar. Então assim, cada dia aqui, que não vai ser só um dia, porque um dia é um século, mas ele continua, ele fala: um serviço, uma experiência. Então, uma atividade que eu tenho, que eu estou lá desenvolvendo, saber como faço, e vou adquirindo experiência, porque tudo que a gente faz aqui, a gente vai adquirindo experiência, é um serviço. Continua, um triunfo, uma aquisição. Ai, passei por uma situação, uma fase na minha vida tão difícil, mas eu aprendi tanto. Um triunfo, uma aquisição, é meu. Porque o que é meu do espírito, ninguém vai tirar. Ninguém tira. E termina, uma morte, um sopro renovador. E o que é essa morte? Senão o retorno à casa. Esse sopro renovador que vai fazer a gente chegar ao final da nossa história aqui, da nossa experiência, conseguir fazer o meu melhor. É o melhor que Jesus e o Pai espera de nós. Não está esperando perfeição, é o melhor que a gente pode, porque sabe das nossas dificuldades. Mas se a gente recorrer a Ele, ao Pai, se recorrer a Jesus, nós vamos ter a paciência, a resignação, a coragem, a fé, mas a fé no sentido de fidelidade, de acreditar, de confiar no Pai e de fazer o nosso melhor. Porque quando a gente se volta para o Pai, nessa prece, é quando a gente, através da fonte do nosso coração, a gente vai fechar os olhos e sentir todas as emoções que nós estamos sentindo. E estudando ali a si mesmo nessas emoções, pede ajuda ao Pai. Porque ao orar, os Espíritos vêm nos auxiliar dizendo: a gente pode pedir, a gente pode louvar e a gente pode agradecer. O louvar não é no sentido de grandeza do Pai, isso, aquilo, não. O louvar é só o meu reconhecimento que o Pai está comigo. O meu reconhecimento. Eu pedi, vamos pedir, porque vai ser um ato de humildade. Eu reconhecer a minha fragilidade, as minhas dificuldades e pedir ajuda. Porque é nesse momento da oração que os bons espíritos vêm trazer as intuições, as ideias para a gente saber como lidar com a dificuldade que a gente está tendo.
Porque nessa jornada nossa como espírito, que quando a gente olha a história da humanidade, a gente vê que para trás a história foi bem difícil. Quanto de violência, o quanto de dores, o quanto de autoritarismo, né? Então a nossa história passada não está longe disso. Tudo que vivemos, não lembro agora, mas está registrado em mim, como espírito. E não vou entrar no mérito de como está registrado, porque não é o caso. A gente quer a ideia aqui da oração, dessa intimidade com o Pai, mas está registrada em mim. E o meu débito não é diretamente às pessoas, aos irmãos em evolução, como filhos do Pai. É eu que infringi as leis divinas. E se infringir as leis divinas, eu posso até ter tirado a vida do meu marido. Mas se ele me perdoar, eu estou livre? A minha consciência que vai me apontar. Eu tirei a vida de uma pessoa que eu não podia. Então, se a minha consciência que aponta, sou eu que vou pedir uma experiência aqui na Terra que vai estar me trazendo a importância do valor da vida, de cuidar da vida dos outros. Eu não sei qual vai ser a experiência, mas vai ser uma experiência de valorização da vida, de alguma forma. De atrair um espírito que talvez não soube valorizar a vida e que tem uma tendência a tirar a própria vida, e eu junto dele, não deixar ele tomar um caminho desse. Enfim, as dores que trazemos. E essas dores que se expressam de várias formas, e muitas delas, e na maior parte das vezes, nas doenças físicas. Porque como eu vou lidar com as pessoas, é como o meu corpo vai sofrer. Então, se eu estou aqui para o meu aperfeiçoamento moral, entendo da dificuldade de lidar com algumas pessoas, e eu busco o Pai, Ele vai me ajudar, através dos espíritos superiores, a saber lidar com eles nas situações da vida. Mas eu preciso parar para refletir junto com o Pai. Confesso que Jesus, essa imagem aqui, o quanto ela é importante. E por que ela é importante? Muitos estudos já aconteceram e continuam aí acontecendo sobre Jesus, sobre o divino, o ser divino, crístico, mas o homem Jesus. O ser divino, crístico, porque curou, e curou corpos, mas curou almas que voltaram à vida, né? Mas também o homem Jesus que esteve aqui. E quando eu digo o homem Jesus, porque muitos estudiosos foram por essa linha do homem que esteve aqui, não duvidando, pelo contrário, no final dos seus estudos até tiveram que se render à grandeza de Jesus. Então Augusto Cury é um desses. Ele é um grande escritor, estudioso, psicanalista. Ele tem uma série de 5 livros que eu acho fantástico, que ele analisa o homem Jesus, como Jesus agiu frente a tudo que ele viveu, a pessoa que mais amou e que à época todos viraram a todos, muitos, a maior parte virou as costas. Então as reações que ele teve, nenhuma outra pessoa conseguiu, ninguém. Tamanho equilíbrio, serenidade, calma, confiança em todas as suas ações aqui. Então, por mais que a gente às vezes não queira colocar, Jesus, será que existiu mesmo? Porque hoje a gente está num momento da humanidade que se duvida de tudo, né? Do material e de tudo. Mas assim, mesmo analisando esse homem divino, como Augusto Cury, nas palavras dele mesmo fala, a gente se rende de que realmente teve todo um diferencial. Então, eu acho que é mestre dos mestres, mestre do amor, mestre inesquecível, mestre da sensibilidade, e tem mais um aí, mas são 5. Se colocar lá essa análise do Augusto Cury através do homem,
O Homem Jesus vocês vão encontrar, e são livros fininhos. Então assim, Jesus, esse espírito, essa pessoa que teve aqui encarnada, porque ele não precisou reencarnar, né? Ele encarnou, ele veio porque ele quis, porque ele veio com a grande missão do Pai de fazer mostrar que nós temos uma filiação divina. E como ele veio com essa missão de mostrar que nós temos essa filiação divina, ele também parava para orar, ele também ia para as montanhas, ele também precisava do recolhimento dele, ele também sentia tristeza, sim, ele se abatia, porque ele queria tanto que as pessoas entendessem um pouquinho mais, mas ele entendia também as nossas limitações à época, mas ele também procurava o Pai, olha isso. E a gente muitas vezes, como na música aqui, nos deixamos levar pelo orgulho velado de, que isso, sou muito imperfeita, que isso, o Pai não está nem me vendo. Não, o Pai está olhando e sabendo de cada um, sim, mas para a gente ouvi-lo e senti-lo, a gente precisa buscar, e diariamente, criar intimidade, porque o que é a oração, senão uma conversa íntima com o Pai? As palavras que Curadas usou foram pouquíssimas, mas pedindo, Pai, cura minha alma primeiro, porque já entendia Curadas que o corpo é uma roupa, é uma veste que ele vai se desfazer aqui, mas que mais vale é a cura de nossos espíritos, e que talvez, como Curadas fala, a gente consiga a cura do corpo, porque podemos também conseguir. E que muitas das vezes as doenças físicas estão muito mais, Joana de Ângeles fala isso, as doenças físicas estão muito mais nas nossas ações e reações diárias do que realmente de situações de causas passadas. Porque como vivemos na intemperança, na raiva, no ódio, no querer se vingar, não quero nem saber, cancelo. Gente, o cancelar não é caridade. A gente pode se respeitar, sim. Estou com dificuldade de lidar, então vamos conversar, Pai? Vamos conversar aqui. Como é que eu faço para lidar com aquela pessoa? É falar com as suas palavras. Não precisa de palavras lindas, maravilhosas, de falar durante 1 hora, 2 horas com Deus. Curadas falou rapidinho. Então é deixar, é sensibilizar o nosso coração, porque assim, Haroldo Dutra nos fala da oração, que além desse estudo de si mesmo, a oração ela vai educar os nossos desejos e as nossas expectativas. Olha isso, educar desejos. Aí a gente pode pensar, peraí, meus desejos são, eu sou uma pessoa boa, eu desejo coisas boas. Sim, desejamos, mas às vezes não é para o momento. A gente veio com carteira de trabalho virtual profissional. É carteira de trabalho, não é passaporte. O mundo hoje está pedindo da gente muito trabalho, sim. Aí quando a gente não está no trabalho, o que a gente quer? O prazer. Eu quero sair, eu quero viajar, eu quero curtir tudo, porque hoje realmente a gente está tendo muita distração. Eu estou condenando a distração? De forma nenhuma. E acho maravilhoso que a gente tenha. E vamos usufruir do que hoje está sendo nos oportunizado ter. Agora, precisamos lembrar da nossa filiação divina que vem primeiro. O meu aperfeiçoamento moral. Não é meu filho, tenho responsabilidade com o filho, mas depois que cresce é só orientar. Mas é o meu aperfeiçoamento moral, é dar as mãos a Jesus e é sentir o Pai. Então, há pouco tempo, a gente viu a experiência da Preta Gil. E eu acho uma experiência muito interessante de trazer, porque todo mundo de alguma forma acompanhou a luta dela pelo câncer. Teve tristeza, teve dificuldade, mas teve alegria, teve força de viver. E ela não desistiu. Aí muitos podem pensar, mas ela tinha dinheiro, facilitava, né? Sim, eu vou ter que concordar, que facilita é tudo que a gente gostaria para todo mundo, sem a menor sombra de dúvida. Mas tantas pessoas que têm dinheiro igual a ela,
e que não conseguem levar como ela levou. E que desistem de viver com todo o conforto material. Mas a gente também pode trazer uma experiência, como há um tempo atrás eu vi, da Camille Vitória. Se colocar na internet Camille Vitória, uma bailarina de 12 anos, que teve um câncer nos ossos e precisou amputar uma perna. Ela, como bailarina, os pais ficaram desesperados. Ela diz que ficou muito triste, mas quando ela viu a reação dos pais, ela foi a que mais conseguiu calma, serenidade. Um espírito que já vem com uma evolução, porque a gente aprende assim uns com os outros. Cada um é um exemplo de um para o outro. E a Camille Vitória foi isso para os pais e para a gente que estava assistindo ela ali no noticiário. Enfim, ela fez a cirurgia para amputar a perna. 6 meses depois ela estava numa apresentação, num festival de balé do curso que ela faz. E ela fez a cirurgia aqui, no INTO, uma instituição federal pública. E ia continuar com o tratamento de quimioterapia. O balé precisou ser adaptado para ela. Então tinham todas lá e a parte dela era adaptada. E ela estava realizada, porque ela teve receio, ela teve medo de não mais poder dançar. Então ela tem expectativas ainda, e acredito até porque como ela foi noticiada por causa de um projeto para pessoas amputadas, de colocar perna, essas coisas, mas assim, ela tem um projeto de fazer uma nova cirurgia para poder talvez conseguir uma prótese, mas isso é para frente. Então assim, esses 2 exemplos, eles entram no que a Ana Teresa Camasmi, há um tempo atrás ela teve aqui, né? Mas assim, no livro Caminha que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa Camasmi, ela fala assim: curar-se é um despertar para viver. Curar-se é um despertar para viver. O que Preta Gil fez? Viveu, buscou alegria. Tinha tristeza? Tinha, mas buscou alegria. Ah, mas o corpo, sim. O pai sabia que era necessário só até ali para ela. Não precisava mais continuar. A Camille Vitória continua a jornada dela. Despertou também, e despertou nos pais a alegria de viver. Porque a Ana Teresa Camasmi ainda continua aqui dizendo: a cura acontece junto a muitos e por meio da cura de muitos. Porque é uns com os outros, as experiências uns com os outros que a gente vai trocando. Como cheguei aqui hoje e fiquei conversando, é uma história de vida que a gente sabe que todos nós passamos dificuldades, mas é isso, olha, passamos e vamos passar, porque vivemos sim num lugar de extrema fragilidade, mas para o meu aperfeiçoamento, não é para me arrebatar e me deixar no chão. Eu queria trazer uma ideia que eu acho muito legal, que tem um estudo de um psicanalista, ele já faleceu, David Hawkins. E ele, como psicanalista, estudou a escala das emoções em Hertz, uma frequência. E ele tem, se vocês também procurarem na internet, vai estar lá falando, a tristeza, a frequência da tristeza é 75. A da apatia, da indiferença, que muitos de nós entramos diante das dores que estamos vivendo, é 50. Agora, a alegria, 540. Será que a gente pode buscar alegria? Gente, tem um coração que está caminhando conosco e a gente está lá moidinho fisicamente com uma doença e tem um coração com a gente, já não traz alegria? Precisamos olhar para fora, do nosso lado, como Ana Teresa Camasmi falou. E a paz? A paz, 600. 600. A paz
que Jesus nos convida e que disse que nos daria paz, mas que precisamos buscar Ele. E essa paz vai ser o equilíbrio através da oração, desse recolhimento, de fechar os olhos num lugar silencioso em nossa casa, seja qual for o lugar da nossa casa. Um templo como esse nos favorece muito, mas talvez em nosso lar, quietinho ali, a gente consegue conversar, silenciar, para tentar ouvir a intuição, que os bons espíritos, os nossos anjos da guarda, vão estar nos auxiliando, sim. Se não vier na hora, vai vir depois, vai vir quando eu acordar, porque a gente deve fazer oração ao dormir, ao acordar, mas pode também ao acordar, a gente acordar com uma disposição melhor, ou então aquela dificuldade, aquela doença, a gente tem, vou procurar um médico, vou procurar uma pessoa, vou fazer isso, as coisas vão acontecendo e a gente perceber que não foi o acaso, não, estamos todos ligados, porque a doutrina espírita não é dos espíritas, a doutrina espírita é de Deus e é de Jesus, é o amor em movimento, e essa casa é o amor em movimento, que possamos aproveitar muito esse amor em movimento. E eu vou fechar com um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse poema é de Alta de Souza. O título é Mensagem Fraterna. Ela nos diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e mais belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção. Que a paz de Jesus possa permanecer hoje e sempre em nossos corações. Graças a Deus.